Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com um bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu gostaria de deixar um tema para a palavra do dia dizendo: ouço passos severos. Quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na segunda carta de Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vou ler versículo 1, 2, 3 e 4, depois o 6 e o 7. Dizem assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Hoje é dia 6 de dezembro de 2021, segunda-feira. Oremos. Santo, perfeito, justo, glorioso, amado Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração, te agradecendo por esta oportunidade. Te peço a Deus uma bênção especial em favor dessa pessoa que está me ouvindo, da sua família, também a minha família, nos ajude, nós precisamos muito do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, a razão desta palavra do dia hoje é o que eu recebi, acho que foi um arquivo informando sobre um determinado evento, segundo o relato, um evento recente, de apresentação de um animal, estaria sendo ele ali posto na ONU como uma representatividade da paz. E eu não costumo levar muito a sério certos arquivos, inclusive eu não repasso. Mas aí, orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra para o dia de hoje, inclusive peço desculpas porque ontem eu não tive condições de vos deixar a palavra do dia, ontem domingo, mas seguindo aqui. Então, eu orando a Deus, pedi, e o Espírito Santo, acredito que foi o Espírito Santo, me deu algo parecido com o que eu acho que deveria falar. E eu até vi uma reportagem na bbc.com, em uma entrevista a uma rede de televisão estatal russa, um determinado líder, eu não vou pronunciar o nome porque eu não consegui aqui, não sei pronunciar, mas está assim, eu vou dizer só as letras K-I-R-I-L-L, é o sobrenome desse líder religioso. Ele disse que quem usa o smartphone, né, ou esse aparelho, e também o laptop,
que a gente chama de notebooks, devemos ter muito cuidado nessa utilização. Abre aspas o que ele disse. Ele disse que é uma oportunidade de ganhar controle global sobre a raça humana. Fecha aspas. Aí ele fala mais alguma coisa. Aí tem uma coisa que me chamou a atenção. Abre aspas, o que ele diz. O anticristo é a pessoa que estará à frente da internet, controlando toda a humanidade. Fecha aspas. Pois é. E no texto que li aqui, no texto bíblico, o apóstolo Paulo fala exatamente do anticristo e o retorno de Jesus. E me chama a atenção quando ele começa já falando aqui, ele diz assim no versículo de número 2, nós lemos aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, esse versículo 2 ele diz assim, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Claro que quando Paulo escreveu esta carta, estas palavras, nós sabemos que já faz muito tempo mesmo, né? E os fatos, os exemplos, muitos sinais, né, que nós vemos hoje de cumprimento através da palavra de Deus, ainda não havia acontecido. Então Paulo, talvez vendo a inquietação da igreja ali em Tessalônica, dá essa palavra para os irmãos, para que os irmãos não estivessem ali inquietos em relação, né, à vinda de Cristo Jesus. Mas hoje nós já estamos em pleno século XXI, muitas coisas já aconteceram e essa mensagem paulina hoje para nós já é uma mensagem de que nós devemos ter mais atenção, né, em relação à nossa vida espiritual, na perspectiva que a gente deve ter, né, no pensamento que a gente tem em relação à vinda de Jesus, porque já está bem perto mesmo do que naquela época. Vejamos, olha o que ele diz aqui, no versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. A apostasia é o desinteresse de uma pessoa que um dia foi cristão, professou a fé em Jesus e hoje não acredita mais nela. Será que hoje a gente não já está vendo isso? Aliás, há um bom tempo, né? Muitas pessoas dando as costas para o Evangelho de Jesus. Ele segue e diz, também e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Eu quando dei esse título dizendo, ouço passos severos, passos fala de uma antecipação, de como se a gente tivesse próximo de alguém, ouvindo alguém andando em direção a nós. Efetivamente, o anticristo, ou a pessoa do anticristo, eu jamais vou afirmar isso aqui, ele já existe, ele está aqui, ele está ali, não. Mas eu ouço os seus passos. E tudo isso a gente pode afirmar pelos sinais que já estão se cumprindo, né, dentro da palavra de Deus, pelas grandes movimentações que a gente vê aí na sociedade, a grande evolução científica mesmo, por exemplo, onde vai fazer muito fácil, né, o domínio dessa pessoa que se apresentará como anticristo com a humanidade. O apóstolo Paulo também nessa carta, ele diz aqui no versículo de número, deixa eu ver aqui, no versículo de número 9, diz assim, olha, a esse, falando ainda desse iníquo, dessa pessoa onde eu digo que ouço já, não é, os seus passos, ele diz assim, a esse cuja vinda é segundo a eficácia, ou seja, o poder de Satanás, com todo o poder
e sinais e prodígios de mentira. A gente sabe que Satanás é o pai da mentira. Então, não é uma pessoa comum, um personagem comum, mas vai vir com essa eficácia satânica, né, de poder e sinais e prodígios de mentira. Eu quero concluir, é um assunto que nos empolga, mas o nosso tempo aqui é conciso, mas eu quero concluir dizendo o seguinte: palavras do apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, falando sobre a ação dos anticristos. É como se os anticristos aqui fossem os discípulos, né? Quem apareceria primeiro aqui seriam os discípulos do anticristo. Diz assim o versículo 18 da primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O texto que eu li, Paulo falava na época aos irmãos em Tessalônica, que os irmãos estivessem um pouco cautelosos, porque estavam ali pensando que eles estavam vivendo, né, próximo da vinda de Jesus. Já aqui João fala que já estamos vivendo a última hora dentro desses acontecimentos. A ação, por exemplo, ele fala aqui dos anticristos, mas ele diz, como ouviste que vem o anticristo, no singular, a pessoa, a figura, ou seja, aquele que será o líder principal, mas já existem os anticristos, não é? Os discípulos do anticristo. Gente, que possamos vigiar, que possamos estar prontos, porque estamos vivendo já no final de todas as coisas. Jesus está voltando e não falta nada para se cumprir, a não ser a volta de Jesus mesmo. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.